Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre o mundo de Demiurgo, mais precisamente sobre esse carrossel informativo que vem batendo aí na cabeça do brasileirinho médio. A essência da provocação vai ser o uso desse carrossel para construir a imagem que as elites querem na sua cabeça, trazer como base a ideia de que o Bolsonaro com certeza aí vai ser preso mais ou menos em setembro e Lula vai começar o ciclo de 2026 com o Bolsonaro preso como o seu troféu. E esse resultado de prisão, tudo mais, ainda mais depois das ameaças do Trump, parece, pelo menos para muita gente, absurdo, mas é só o que eu normalmente falo sobre esse duplo pensar que a política exportou aqui para o Brasil, que é você ver algo, entender esse algo e ao invés de você performar baseado no objeto que você entendeu, você performa outra coisa se baseando na projeção subjetiva do sentido que orbita esse objeto. É como você olhar para uma pessoa e você projetar que ela é por conta de uma branquitude, de uma negritude, coisas desse sentido. Você entende que algo é um ser humano e ao invés de projetar ser humano, você projeta simbologias. Estamos presos em uma esquizofrenia e estão tentando aplicar mais uma camada de loucura aqui no nosso Brasil. Então, nessa provocação, vou explicar como eles irão fazer isso. E antes disso, aquele velho trato de sempre, você deixa o seu like, se inscreve no canal e considere fazer uma ajuda para o canal, dar um apoio. O QR Code do LivePix está aqui no canto superior da tela. É uma troca simples, vocês me ajudam se inscrevendo no canal e dando like e eu trago uma provocação como a de hoje. Vou trazer esse carrossel pela perspectiva de cenário. Entenda cenário enquanto projeção imagética que soma ações de diversos agentes dentro de uma estrutura ambiental, formando assim um quadro perceptivo do estado geral do ambiente. Normalmente possivelmente no caso, você não percebe, mas enxerga vários cenários sem perceber, entendendo só através das informações disseminadas por redes sociais, que vão usar aí o seu conjunto de princípios e conceitos como base de captação de informações e construção de imaginário. Então, assim, esses cenários são representações da realidade, ou seja, não é a realidade em si, mas sim uma perspectiva de um todo da realidade. Então, foca bastante nessa ideia de que um cenário, ele não é a realidade, ele é uma perspectiva que vai te ajudar a entender muita coisa, inclusive a minha visão sobre essa prisão do Bolsonaro. Porque a magia da vez, e eu já vim alertando há um certo tempo, é o controle do conjunto de conceitos da realidade que você tem. Ou seja, eles estão querendo trocar o seu conector de informação. Como que você recebe essa informação? Eles estão operando um cenário, no caso o cenário político, e não a realidade em si dentro desse cenário. As regras desse cenário nunca serão tangentes com as regras da realidade, e sim com o propósito de quem opera toda essa bagunça. Então entenda como uma espécie de teatro que quem faz as regras não se importa com a realidade e vão tentar trocar o seu conector de informação para que você enxergue esse teatro como algo real. Então assim, essa prisão do Bolsonaro é o que eu sempre falo de violência permitida, normalmente apoiada pela plateia, e que acaba se voltando contra a própria plateia e nós que estamos numa espécie de limbo mais neutro. Então assim, não acredito em crime sem efeitos práticos. O julgamento do Bolsonaro é um julgamento político e meio que ninguém liga pelo fato da violência política já estar normalizada e normatizada em níveis alarmantes, que eu sempre venho falando. Se você dá chicote pro Estado, uma hora o Estado vai te chicotear. Não está sendo diferente com o Bolsonaro. Então assim, a política ela se tornou uma espécie de novela da realidade. Sempre falo de cenários futuros pelo fato
enquanto que boa parte dos problemas que temos tem soluções simples. Estamos vendo um monte de descarados atuando de maneira maligna, são apenas memes políticos que fazem piada das desgraças do ambiente, fingindo estar lutando por algo, quando na verdade só estão expropriando o dinheiro das pessoas. Então assim, não importa a óbvia falta de lógica ou razão das ideias e ações deles. O que importa é que determinado conceito que está dentro de um conjunto de ideal de determinado coletivo vai ser executado. É um fetiche de ritual. Eu tenho que executar esse ideal, independente se vai dar certo ou não. É uma realidade projetada à parte da própria realidade real. Então assim, as nossas vidas se tornaram algo como uma novela a ser assistida e votada. Um BBB político onde escolhemos os palhaços que, ao invés de ser eliminados, esses palhaços vão fazer alguma merda com as nossas vidas. E, obviamente, sempre utilizando miragem de valor do famigerado. Essas miragens de valores são aspectos atrelados aí ao nosso querido rito de passagem, que ao meu ver é uma das maiores absurdos que tem na política, que normalmente é uma grande aventura que faz com que as pessoas abandonem as suas crenças e se reeduquem em nome de uma projeção subjetiva de um futuro perfeito, sem perceberem que caíram em uma armadilha, porque a partir do momento em que o indivíduo começa a se desconstruir, ele vai ter que abraçar novos conceitos dentro de uma perspectiva de melhora de condições e ganhos pessoais. E é sempre aquilo, do jeito que você está, não dá para você chegar na Terra Prometida, então melhore nos obedecendo. E essa obediência, obviamente, tendo que compactuar com alguma potência de violência, obviamente em nome de um bem maior, no caso aí, o próprio grupo, ignorando se vai rolar mais ou menos violência. Então assim, essa prisão é só mais um gesto de violência que os polos estão se infligindo, e acredito que isso pode até mesmo piorar. Então a ideia de se tornar um fantasma social para fugir disso, eu tô começando a repensar, porque sinceramente eu estou meio que me encurralando dentro do meu próprio conteúdo, pois independente das ideias que apresento, sempre fica aquela sensação sobre o que fazer, porque eu estou entendendo, mas o meu entorno aparentemente só quer destruir tudo. Então, como reagir a isso? Então, assim, para mim, que me deixa talvez até um certo convencimento para ficar tranquilo, é que por mais que pareça inútil e sem resultado, eu acredito que explicar algumas coisas, tentar desmistificar algumas narrativas, vai ajudar um ou outro que porventura venha ouvir essa provocação, e meio que eu sei que eu entendo que a maioria só vai de base mesmo, a maioria só vai se ferrar. A osmose intelectual, que é o básico da oxigenação das ideias e evolução da crítica às execuções na realidade e ao ambiente, está quase impossível de se fazer. Então, e quando se faz, se ouve uma ou outra coisa porque o querido político foi mencionado. Então, assim, é complicado, é muito difícil olhar para um cenário futuro e não nos enxergarmos dentro de uma perspectiva de metadados, de uma espécie de George Orwell. Por mais que o grande irmão seja já um pouco batido, mas acredito que veremos a história e a realidade serem reescritas com a nuance de muitos idiotas. Estamos construindo coisas em cima de miragens e mentiras, narrativas baseadas em abstrações subjetivas. O futuro não terá passado, porque o futuro será as consequências de uma vida na mentira. Dificilmente os políticos estão falando a verdade, ou a verdade é meio infantilóide e até inocente acreditar que eles vão falar, mas assim, pelo menos com algum traço de realidade, coisa que nem isso eles estão fazendo. Estamos presos em uma novela que passou a fazer parte das nossas vidas e fomos nos adaptando, e diria até que pior, gostando do espetáculo. Querendo ou não, assistir vídeos de política se tornou algo do cotidiano.
a política foi absorvida por esse cenário, por essa novela, e me parece que só encontra sentido dentro desse teatro da desgraça alheia. Então, sem toda essa palhaçada, aparentemente a política parou de fazer sentido. E, obviamente, as coisas não acontecem fora do entendimento social. A política, ela emana do povo. E esse cenário, esse teatro, ele parte, ao meu ver, muito dessa violência paga. Essa luta por um futuro melhor acaba gerando dano e o senso comum do ambiente passa a enxergar a justiça através da execução da violência. Então, se alguém fez alguma coisa, vai lá e cometa violência e ficará tudo bem. Então, assim, quem fica de fora dessa bagunça, desse teatro, acaba sendo influenciado pela moralidade dos dois polos. Moralidade entre muitas aspas. As ações que os polos executam, um vai começar a taxar o outro de imoral e possivelmente depois será criminalizado. Então, quem está dentro dessa bagunça, desse teatro, entende que é narrativa, entende que é exagero da outra parte. Quem está fora dessa bagunça passa a entender essa briga através aí da propaganda ideológica. Então, assim, esse indivíduo vai acabar absorvendo e lendo todo esse cenário através dos apontamentos morais que lhe são expostos e não pelos efeitos práticos da realidade, que o ajudaria a entender. Então, assim, nós temos o cenário onde nós temos a política sendo abduzida para um teatro, onde tem dois grupos de malucos se degladiando, e o grupo que está do lado de fora, que poderia retirar a política desse teatro, acaba caindo aí na ilusão desses dois polos. Então, assim, indo para um segundo bloco, é o de sempre, vou trazer uma ideia que possa ajudar pelo menos a remediar toda essa bagunça. Acredito que dê para remediar através de filtro social e a essência da ideia é sobre garimpos de dados. Se você quer ficar menos exposto às influências dos polos ideológicos, para que você consiga ter uma visão melhor de todo esse teatro político, a única maneira viável é saber ver e entender os interesses básicos por trás dessas brigas políticas. Não existe mídia isenta. Todas as fontes de informação carregam, obviamente, aí algum interesse. Quando se analisa essa briga do Bolsonaro, dá para se entender que é uma retaliação ao próprio grupo bolsonarista que exigiu a anistia e também porque alguns cenários políticos, algumas projeções eleitorais já mostram o Lula vencendo Tarcísio. Então o Bolsonaro já se tornou aí uma peça obsoleta nesse jogo político, podendo ser descartado, aumentando assim as chances do Lula ganhar. Então não é sobre golpe, é sobre uma possível reeleição aí do Lula. Então, assim, a média, para que você consiga ter esse entendimento básico, e com uma dica que a média em comum entre duas narrativas costumam ser pequenas migalhas de realidade que pode te ajudar a entender melhor de onde vem e para onde vai todas as brigas e dialéticas. Então, pequenos pontos em comum no caso, podem te trazer a verdade. Então, não abraçar os dois lados da discussão e tentar entender onde os dois entram em acordo é a melhor maneira de tu ter uma certa amplitude de visão, para que tu consiga entender melhor toda essa bagunça. Ter uma visão mais cética e distanciada, sem levar em conta as possíveis dores e sofrimentos alheios, é a melhor maneira de ver todas as ações dos dois lados e, obviamente, os efeitos práticos das ações dos dois polos, sem cair no golpe emocional de agir porque sentiu emoção através das ações de um dos polos. Então, assim, não se prenda a projeções emocionais ou projeções morais. Toda dialética é a tentativa de encontrar a melhor perspectiva para se analisar as condições de um cenário. Entender o propósito das ações de ambos os polos sempre será o melhor ponto de partida para você entender o que está acontecendo. A priori, nunca acredite, sempre analise o que os dois estão querendo ou fazendo. Só assim tu começa a construir uma espécie de bússola da realidade. Então, assim, não sou teu
seu pai, tá? Não tô aqui querendo mandar na tua vida, mas evite desperdiçar seu tempo com briga fútil, como essa prisão do Bolsonaro, que muita gente tá falando, tá certo, tá errado, é opressão, não é. Então, assim, reflita sobre ideias que vão impactar o seu cotidiano, independente aí do lado ideológico. Você deve estar pensando, bom, você está falando sobre a prisão do Bolsonaro. Como eu já te disse, eu sou um velho maluco da praça. Eu vou usar qualquer clima para trazer alguma ideia maluca que eu tenho. Então, o canal é sobre ideias malucas misturadas em alguma briga do momento. Então, assim, não fique preso em brigas que não vão mexer na sua vida. E caso queira brigar, evite também se apegar a um dos lados. Eu sou de direita, mas eu acredito que, por exemplo, uma discussão sobre a escala 5x2 das pessoas trabalharem só até sexta-feira é uma ideia benéfica a todos os indivíduos, independente de ser de esquerda ou de direita. Então, assim, adaptar as demandas semanais de produção de 5 dias para 4 dias de trabalho é algo que, ao meu ver, pequenas não sei, mas médias e grandes empresas conseguiriam fazer tranquilo. Então, se eu produzo 1000 produtos em 5 dias, eu vou adaptar esses 1000 produtos em 4 dias. Por mais que as pessoas vão ter que trabalhar um pouquinho mais, ficar um pouco mais ligeira no trabalho, mas ganhará o sábado para descansar. Então, assim, obviamente, dando uma compensação de carga tributária para ajudar a reduzir a arrecadação obrigatória que as empresas têm. Então, se eu tenho que pagar 100 mil de arrecadação obrigatória, se o governo tirar aí um pouquinho de carga tributária, cai para 80, para 85, o que viabilizaria toda essa discussão. Então, assim, é mais sobre ideias simples que, se a gente estivesse em um cenário um pouco mais neutro, um pouco mais tranquilo, a gente teria e seria muito bom e ajudaria na nossa osmose intelectual. Eu trago o exemplo da febre ancapista. O ancapismo e o libertarianismo foram aí duas vertentes de pensamento que teve um estouro em 2016 e que serviu de base para muito maluco distraído da internet entender que não deveria pagar tudo que o Estado manda. Inclusive eu, que aprendi muito com o ancapismo e com o libertarianismo, que parecem ser uma mesma coisa, mas que não são coisas diferentes. Então, assim, ideias práticas que reduzem o esforço de viver nessa ordem do ambiente, que ajudam a reduzir o esforço desse peso estatal, obviamente sem gerar nenhum dano a terceiro, sem querer expropriar nada, sempre irá prosperar e florescer de alguma maneira. Então, assim, a grande maioria que não quer pagar imposto, entendeu que não deveria pagar imposto através aí de vários conteúdos ancapistas e libertarianos. Então, assim, não sei quando teremos uma outra febre dessa, mas torço para que não demore, porque estamos na merda. E é aquilo, parece bobo, mas sim, continuo acreditando nessa osmose intelectual. A direita é muito fruta dessa osmose intelectual de rede social. Como eu já alertei, o seu direito de ter livre-arbítrio, de escolher como enxergar o mundo, está sendo positivado e possivelmente, se você não abraçar o consenso que o pessoal está pregando, você será punido, mesmo que não haja efeitos práticos negativos nas suas ações. Muito pautado nessas brigas, nesse teatro digital. Então, assim, a osmose, ela já está sendo aplicada. Só que, obviamente, quem está aplicando ela são os polos ideológicos que só querem manter as pessoas presas em um cabresto. Então, assim, construir uma base de princípios básicos, se possível, mais libertários, obviamente, para se ter aí uma melhor perspectiva de ponto de partida de análise, é uma proteção básica, é como se fosse aprender aí artes marciais. As ideias estão todas pulverizadas no ambiente, cabendo aí os indivíduos saberem selecionar o básico. Como eu disse, não existe só direita nem esquerda. Existem alguns detalhes, algumas ideias que podem ser usadas independente do lado, porque vão trazer benefícios para o cotidiano de todo mundo. Desvincular
os indivíduos somar essas ideias pulverizadas, vai acabar aí desvinculando os indivíduos da necessidade de relações coletivistas que sempre resultam no gadismo cultural. Não precisamos de velhos consensos, e sim de oxigenação de reflexões e análises. Ideias que pensem um mundo sem as regras desse ordenamento burocrático atual. Se você pensa em ajustar esse ordenamento, se tu acredita que é só regular um pouco, desculpa, mas você é um escravo dessa ordem. Sem algo que quebre a ordem e reduza o custo e esforço de manter todo o legado do Estado, se não pensar em um novo arranjo mais justo de como manter esse trambolho chamado Estado, não nos resta nada senão a obediência cega a um monte de maluco, meme político amaldiçoado. Para finalizar a provocação, moral da história, estamos dentro de um teatro onde a realidade parou de fazer parte do cálculo do norte das ações. A prisão do Bolsonaro é só um espetáculo de preparação premeditiva dos próximos acontecimentos. Prendemos o presidente, podemos prender vocês. Então, assim, somos apenas espectadores de ideais desse grande teatro parasita. Passamos a entregar as nossas ações ao Estado. Estamos deixando o Estado intermediar tudo que a gente faz através desse positivismo agressivo. E estamos vendo que está dando errado porque coisas simples da realidade estão sendo aí defecadas pelo próprio Estado, que além de não resolver, está piorando, com o agravante que, por conta do teatro, efeitos reais dos problemas antigos não são levados em conta e não serão resolvidos porque eles têm que perder o tempo deles se degladiando, gerando obviamente aí isolamento social. É bobeira achar que toda a verdade está dentro das vontades da massa. Boa parte das vezes, essas vontades são apenas uma tentativa desesperada por alguma terra prometida. Se afastar um pouco não é uma má opção. Toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito racional, reflita sobre os cenários que estão sendo expostos no carrossel da mídia. O foco é só construir imaginário sem se preocupar com nada. Beleza, garotinho? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, se inscreva no canal e considere fazer uma doação para esse grande e belo QR Code que está no centro da sua tela. Então, até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço.